Bom, pessoal, então aqui agora a gente vai estar falando na aula de hoje sobre um assunto muito tranquilo que é chamado de urbanização. O que é a urbanização? Bom, eu separei aqui agora uma imagem que vai definir para você o que é a urbanização. A urbanização é nada mais, nada menos do que um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional e territorial das cidades. Somente isso, mais nada. Então, muito tranquilo de se entender o que é a urbanização. Agora, vamos entender mais ou menos como é que esse processo vai acontecer. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Olha só. Bom, esse processo de urbanização, ele vai se desenvolver de forma gradativa, certo? Agora, existe um tópico muito importante que é chamado de urbanização e planejamento urbano. A gente precisa saber a diferença de uma cidade planejada para uma cidade não planejada, certo? Uma cidade planejada é, no caso, quando a gente tem, no caso de Brasília, uma cidade que a gente pensou como é que a gente vai desenvolver aquelas ruas, a gente pensa onde é que vai ficar cada ponto da cidade estratégico. Já uma cidade não planejada é aquela cidade que ela tava ali, uma cidade pequena, e aí, por algum motivo, aquela cidade começou a crescer, começou a invadir florestas e tudo mais, e ela fica totalmente desorganizada. No caso aqui, a gente consegue observar o quê? Uma parte de uma cidade não planejada. Vamos dar novamente aqui uma olhada nessa outra imagem aqui no canto, olha só, essa imagem aqui de Nova York. Nova York, a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar aqui uma forte urbanização e Nova York aqui, nesse caso, ela não foi uma cidade planejada. A gente não vai ter totalmente uma cidade planejada, no caso aqui, devido ao grande fluxo de carros e tudo mais. Bom, e esse processo de urbanização, ele pode causar para as minorias sociais, no caso, um processo que a gente vai chamar de moradias irregulares. No caso aqui, a gente tem a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, né, que é a maior favela do país, e a gente consegue observar o quê? Condições de moradia precária, em muitas vezes, certo? Então, fica aí esse conceito aí de moradia irregular para você. Não se aplica somente no caso aqui das favelas, pode se aplicar em cortiços, pode se aplicar em casas de palafita e tudo mais. Olha só, agora, e esse processo de urbanização no Brasil? Esse processo de urbanização no Brasil, ele vai começar, né, próximo ali do século XX, e ele vai ter como marco, principalmente, o mandato do presidente Getúlio Vargas e também de Juscelino Kubitschek, ok? Naquele processo ali que a gente tem de 50 anos em 5, certo? E aqui a gente consegue observar o mapa do Brasil e onde é que a gente vai ter essa maior concentração de cidades urbanizadas. Olha só. A gente consegue observar aqui que na região sudeste do país a gente tem uma maior questão de urbanização, certo? Esse daqui foi um mapa do censo de 2010. E na região norte do país a gente tem uma menor concentração de urbanização, ok? Então essa dualidade aí, essas duas perspectivas, esses dois ângulos aqui, as provas gostam bastante de estar cobrando, ok? Bom, além disso aqui, é muito importante também a gente entender o quê? A gente entender que naquele processo lá de moradias irregulares, a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma questão de desemprego, muitas vezes essa moradia irregular é por falta de dinheiro, né? A questão do desemprego. Essas moradias irregulares, às vezes, podem causar violência entre as pessoas, a favelização, que é no caso das próprias favelas mesmo, e a poluição, que é o que? A falta do saneamento básico para essas pessoas que moram em moradias irregulares. E a população que vive em uma moradia regular, quando a cidade ela vai crescendo muito e ela não tem mais para onde se expandir, vai acontecer um processo que a gente chama de verticalização das cidades. O que é a verticalização das cidades? A verticalização das cidades é nada mais, nada menos do que a construção de prédios na cidade. As cidades elas passam, ao invés de crescerem
para os lados, né? Elas começam a crescer para cima, verticalmente. Então, pessoal, a aula de hoje de urbanização foi isso. Muito simples, muito tranquilo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até a próxima aula.